Paz e luz, meu apóstolo, paz e luz, minha apóstola Sol, Daniela Carvalho, paz e luz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã de fé. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, mas eu queria antes contar para você um testemunho. Nós estamos caminhando agora para a entrada do mês 7. Mês 7 é o mês da aliança com Deus. O mês da subida da escada de Jacó. Todos os anos, esse ato profético, eu queria até pedir à TV Reino que mostrasse algumas imagens. E todo ano, olha para você na tela algumas imagens, o povo de Deus tem uma fé muito grande, sai pessoas de todo o Brasil, os nossos irmãos que são provedores, que durante todo o ano dá a sua oferta, cumprindo a sua oferta no seu carnê de provedor, que dá o direito ao irmão, quando ele fecha o carnê, ele subir a escada de Jacó. E muitas pessoas que não é ainda provedores, mas querem viver e ter essa experiência de poder estar com o apóstolo, com a apóstola Sol, volta para mim, de poder estar com nossos apóstolos na subida da escada de Jacó, que acontece no mês de julho. O mês 7, o número 7 tem uma força muito grande em cima do 6. Por isso a corrente forte do arcanjo Miguel. Hoje muitas igrejas fracas, que criticaram muitas vezes o apóstolo por estar pregando uma revelação profunda, tão forte, falando sobre o 13, a corrente da sexta-feira, as 13 voltas que Josué deu, hoje tem muitas igrejas descobrindo que não foram 7. Não foram 7 voltas, porque cada dia dava uma volta, e no 6º dia, Deus ordenou que dasse mais 7, e 7 com 6 dá 13. 13 que eu estou falando não tem nada a ver com política, nada a ver. 13 lembra Jesus e os 12 apóstolos. E todo ano, o povo de Deus em todo o Brasil sai caravana de todos os lugares para poder viver essa experiência profunda com Deus no Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu quero que você entenda isto, porque não adianta só você vir à igreja por vir. Por isso que o profeta, a profetisa explica para você toda sexta-feira como que você faz a corrente. A corrente você faz um pedido para Deus. E durante 13 sextas-feiras você vai receber a prece poderosa, a oração forte, você concentrando no seu pedido, na graça que você quer alcançar. Tem alguns casos que é preciso levar as pessoas a fazer um ato profético. Eu sei que no santuário aqui tem muitos irmãos que têm testemunhos. Se o pastor parar agora e começar a ouvir testemunho, vai ser muitos irmãos que vai contar experiências que tiveram com Deus. Os atos proféticos que são realizados no Monte Manaim. Aquilo que você não recebe em igreja nenhuma, no Monte Manaim você recebe. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão. Ele estava enfrentando uma luta muito difícil na vida financeira dele, no casamento dele, dentro de casa, muita doença, muita amarração. Ele tinha sonho, tinha vontade de vencer na vida, mas as coisas não estavam andando. E ele começou a corrente na sexta-feira. E nesse processo veio a preparação para a subida da escada de Jacó. Ele recebeu a revelação, porque o segredo, eu vou falar para você daqui a pouco aonde que está o segredo. Aonde que está o segredo? Pergunta para o seu irmão, aonde que está o segredo? Hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre isto. Mas deixa eu contar o testemunho desse irmão, porque é maravilhoso. Deixa eu contar, porque eu amo ouvir testemunho.
E eu ouço muitos testemunhos de cura, de milagre, de conquista. Eu vibro com cada pessoa que chega para mim contando o seu testemunho. E nós temos santuários que tem um sino que na hora que o irmão vai lá e conta um testemunho de uma graça, de uma vitória que ele conquistou, ele vai lá e toca o sino e a igreja glorifica a Deus, porque o nome de Deus não é glorificado na sua derrota, no seu fracasso não, mas na sua vitória. E esse irmão recebeu a revelação, procurou o profeta de Deus e o profeta orientou ele a fazer um sacrifício. Ele pegou o envelope, o profeta estabeleceu para ele o sacrifício, preparou ele que ele fosse na caravana da fé. Ele foi a primeira vez que ele foi, primeiro ato profético que ele fez, depois que ele conheceu o santuário. E aquilo ficou marcado para ele, sabe? Tem coisas que marcam, como aconteceu com Jacó. A visão da escada de Jacó. Quando Jacó, ele viu a visão que ele teve da escada, ele disse: verdadeiramente Deus estava aqui, Deus está aqui, eu não sabia. E ali ele fez um voto a Deus. Mas onde está o segredo? Se você perde esse segredo, às vezes a pessoa vai caminhando, vai vencendo, mas se ela perde a visão, ela perde esse segredo, ela perde tudo que ela conquistou na vida. E você não pode ser um perdedor, uma perdedora não. Você tem que ser o Davi da sua casa, o Jacó da sua casa, o Israel da sua casa. Então esse irmão foi para o Monte Manaim, entrou na caravana da fé, colocou no altar o sacrifício. E o nosso povo tem prazer de colocar no altar o sacrifício. O que gera o milagre? Pergunta ao seu vizinho que está do seu lado. O que gera o milagre? Sacrifício. O sacrifício gera milagres. E o seu sacrifício no altar, ele clama a Deus pela sua petição. Ele foi numa situação muito ruim, com a vida toda destruída. Creu na força do sacrifício e ele subiu a escada de Jacó até chegar lá em cima, em Moshab Elohim, o centro do poder de Deus, aonde tem os dois castiçais e a estrela de Davi. Meu Deus, que força, que poder espiritual. Aquele irmão, quando voltou do Monte Manaim, ele já voltou contando testemunho, e todo ano ele sobe a escada de Jacó, porque um ato profético que marcou a vida dele. A vida financeira dele mudou, o casamento dele, a situação financeira dele, a empresa dele, que hoje prosperou, porque ele creu. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o Senhor? A este é manifestado o braço forte do Deus Todo-Poderoso. Eu quero mostrar na Bíblia para você, vamos se colocar de pé, toda a igreja, no livro de Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez de Jacó Israel príncipe, é o mesmo Deus que eu creio, que vai fazer de você um príncipe, uma princesa, homens vitoriosos, mulheres vitoriosas, para que você possa glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ver aqui onde que está o segredo. Gênesis capítulo 28, versículo 10 diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Então ele chegou, não tinha um travesseiro macio, mas tinha uma pedra. Ele pegou uma pedra
e colocou aquela pedra como travesseiro, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Pessoas que às vezes colocam a cabeça no travesseiro e não tem sonhos, tem pesadelos, sofrimentos, dores. É aquela pessoa que não consegue dormir, é aquela pessoa ansiosa, preocupada, e às vezes pelas devidas preocupações ela esquece de buscar a Deus, de conversar com aquele que tem o poder para mudar a história da sua vida, como mudou a história desse homem aqui, que tudo para ele poderia ter dado errado. Se ele acreditasse que iria dar errado, iria dar errado. Mas ele não aceitou aquela derrota. E você não pode aceitar essa derrota na sua vida. Versículo 12. E sonhou: eis uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que coisa mais linda! Os anjos de Deus sobem e descem pela escada de Jacó no Monte Manaim. Já ouvi muitos irmãos comentarem. Pessoas que, num ato de fé, sobe cada degrau de joelhos até chegar lá em cima, no alto, no topo do Monte Manaim, junto ao centro do poder de Deus, com muita fé no coração, segurando nas mãos o segredo. Porque o segredo, vou revelar para você, o segredo é a pedra. O segredo é a pedra. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, pode sentar um minutinho, já estou concluindo. No versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua semente, e a tua semente será o pó da terra. Estenda-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti a tua semente será bendita todas as famílias da terra. Olha a importância da aliança, porque envolve, a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, sua vida profissional, sua vida financeira. Por isso você não pode desprezar a aliança com Deus. E quando você despreza o sagrado, a pessoa começa a perder na vida. Teve um irmão que ele perdeu essa visão e deixou de renovar a aliança dele com Deus. E um dia ele estava orando com a pedra dele, a pedra de Israel, a pedra branca, essa aqui, está aqui nas minhas mãos. Ele orando, Deus falou para ele: aliança quebrada, renova a sua aliança. Imediatamente ele procurou o profeta do santuário dele e falou: eu preciso renovar a minha aliança, porque tudo que eu tenho, eu conquistei no santuário, através de ter uma aliança forte com Deus, porque o segredo está na pedra. Jesus é a pedra da aliança, a pedra angular. Muito forte essa revelação do Espírito de Deus. Para concluir, Deus fez a promessa para Jacó, e no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tomar essa terra, porque não te deixareis até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: qual temível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Que maravilha, que força, que poder espiritual. Jacó teve um encontro com Deus no meio do deserto. No meio do deserto, seu irmão queria matá-lo, frio, e ali Deus revelou para ele o mistério, o segredo da aliança.
da escada. Ele viu a escada. Ele viu a escada. E os anjos de Deus subiam e desciam. E acontece nos nossos dias de hoje essa renovação tão forte da aliança com Deus. O segredo espiritual é a pedra. Eu quero que você comece hoje a preparar a sua pedra. Todos que estão aqui no santuário, fica de pé, todos. Você que já tem a sua pedra de Israel, a pedra de Jacó, você vai falar com o seu profeta. Eu quero ver você no Monte Manaim. Eu quero ver você subir nas escadas, a escada de Jacó, os degraus, né? A escada de Jacó, cada degrau é uma força espiritual, até chegar lá em cima, em Moshab Elohim, e você vai levar a sua pedra junto com você, vai receber o santo óleo, para que você possa fazer o ato profético da renovação da aliança. Bispo, eu não tenho. O profeta vai preparar você para você receber a sua pedra, lá no Monte Manaim. E lá você vai voltar para casa com uma aliança muito forte com Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito de Deus complete essa palavra no seu coração. Levanta suas mãos aos céus, firma o seu pensamento agora. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, neste altar hoje, trazendo essa mensagem, esta palavra revelada do Teu Espírito, meu Deus. O segredo espiritual é a pedra. Quando uma pessoa perde, meu Pai, a visão do sagrado, rompe uma aliança, meu Deus, acontece com ela como aconteceu com o rei Asa, que perdeu a visão do sagrado, meu Deus. Eu não quero que nada de mal aconteça na casa, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã de fé. E hoje eu estou aqui passando força para esta pessoa, meu Deus, para que nada possa impedir dela ter força nas mãos para pegar a sua pedra, já preparar espiritualmente, e no mês 7, o mês da aliança, ela vai poder subir a escada de Jacó. Eu vejo os anjos que descem e sobem, trazendo vitória, resposta que esse homem, que essa mulher precisa, Pai, seja na vida financeira, profissional, na empresa, no seu comércio. Tantos testemunhos maravilhosos que nós temos dentro do santuário, e que este ano o Senhor vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, e que toda a igreja diga graças a Deus. Levanta suas mãos e fala comigo: nova aliança. Mais forte, igreja, mais forte, igreja. Nova aliança, nova unção. Segunda vez, nova aliança, nova unção. Terceira vez, bem forte: nova aliança, nova unção. Te vejo na subida da escada de Jacó, e quem sobe a escada de Jacó nunca desce.